Olá, meu irmão e minha irmã, Deus te abençoe, seja bem-vindo à nossa reflexão da palavra. Estamos aí começando a semana e começar a semana sempre na presença do Senhor para que Deus abençoe a nossa semana e tudo que nós vamos fazer. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal para que você sempre receba as notificações também clicando aí no sininho para que você seja avisado dos nossos vídeos. Vamos lá? O evangelho de hoje, evangelho tão bonito, Mateus capítulo 14, 22 a 36, que é o evangelho que Jesus caminha nas águas. Mas esse evangelho tem detalhes que são muito importantes nós analisarmos. Bom, vamos passar por alto aqui por ele, que diz assim, depois que Jesus saciou a multidão, ele mandou os discípulos que entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar enquanto despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada por ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro, caminhando sobre as águas. E Jesus respondeu, vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão e segurou Pedro e lhe disse, homem fraco na fé, por que duvidastes? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, meus irmãos, que evangelho maravilhoso, onde nós podemos ficar aqui horas e horas falando sobre isso. Mas vamos lá. Jesus, então, no versículo 23, depois de despedi-la, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. Jesus foi orar a sós e foi ficar lá um bom tempo. Somente 3 horas da manhã que ele foi encontrar com os discípulos ali andando sobre as águas. Bom, é muito interessante nós analisarmos que Jesus vem aqui nos ensinar que nós precisamos ter momentos de oração. Grandes coisas acontecem na nossa vida quando vivemos uma vida de oração. E é muito importante que tenhamos uma intimidade, o nosso momento a sós com Deus. Aquele momento de conversa, de diálogo com o Senhor. Assim como Jesus também fazia, várias ocasiões Jesus também foi orar no monte, ele foi orar sozinho, ele foi ter o seu momento de intimidade com o Senhor, que você e eu precisamos ter momentos de intimidade com Deus. Como que está a nossa vivência de intimidade com o Senhor? Será que nós estamos tendo o nosso momento? E olha, não é só quando você reza o texto em comunidade, quando você reza com as pessoas. Eu estou te falando de momentos em que você, sozinho, ali no seu quarto, como Jesus ensina, fecha a porta do teu quarto e na intimidade vai viver com o Senhor. Importantíssimo nós termos isso. Bom, a barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Versículo 24 diz isso. Temos vários ventos contrários na nossa vida. Quem não tem? Quem não tem aí os seus ventos contrários, as coisas que não dão certo, as coisas que deixam as ondas agitadas, ou seja, a nossa vida agitada, que inclusive parece que a nossa barca, que a nossa vida vai afundar. Quantas vezes a gente já não achou isso? Quantas vezes a gente fica apavorado, a gente fica com medo, a gente fica aflito, angustiado, não sabendo o que fazer, nesse tempo que a gente está vivendo, que a gente não sabe do futuro, a gente não sabe nada. A gente precisa ter essa confiança no Senhor, porque ele no versículo 27 diz, coragem, sou eu, não tenhais medo. Jesus diz para cada um de nós, coragem, não tenhais medo. Eu estou sabendo tudo que vocês estão vivendo, eu estou perto, eu estou aqui, eu estou do seu lado. Jesus, ele acalma essa tempestade da nossa vida. Jesus, ele faz parte, ele está ali junto, ele está dizendo, eu estou aqui, mesmo que o vento esteja agitado na sua vida, não se preocupe, eu estou junto. E é muito interessante que Jesus, então, assim que ele chega, ele não cessa a tempestade. Olha só que interessante. Jesus, ele chega, ele aparece,
Eles veem Jesus caminhando e quando Jesus aparece, ele não acalma a tempestade. Olha que interessante. Depois ele conversa com eles e diz para eles: coragem, não tenham medo, sou eu. Jesus fala isso para eles ali à distância e Jesus ainda não acalmou a tempestade. Depois Jesus chama Pedro, porque Pedro fala: se é o Senhor que eu possa ir até aí. Jesus fala: então vem, Pedro. E aí Jesus ainda não acalmou a tempestade. Depois Pedro começa a afundar porque ele tira os olhos de Jesus, ele fica com medo, ele não olha para Jesus, ele olha para o problema. E Pedro começa a afundar. E ele grita: salva-me. E Jesus ainda não acalmou a tempestade. Jesus pega Pedro, conversa com ele, fala que ele é um homem que está com pouca fé, fraco na fé, e ainda não acalmou a tempestade. Levanta Pedro e os dois vão para o barco. E somente quando Jesus chega no barco é que ele acalma a tempestade. Veja bem, meus irmãos, os outros que estavam no barco podiam até ter pensado: poxa, por que ele está demorando tanto para acalmar a tempestade se é ele mesmo, está ali conversando com Pedro e a gente tem pressa, a gente está querendo que Jesus resolva logo o nosso problema. A prioridade de Jesus não é acalmar a tempestade que está fora, a prioridade de Jesus é acalmar a tempestade que está dentro do meu e do seu coração. Guarda isso. A prioridade de Jesus é que eu e você tenhamos uma experiência com Ele, assim como Pedro teve e gritou: salva-me. O mais importante ali é Pedro que gritou: salva-me, e Jesus foi ao seu encontro na mesma hora. Que nós também façamos isso na nossa vida, que a gente grite: salva-me, Senhor. E que a gente entenda que Jesus quer acalmar o nosso coração e não as tempestades exteriores que estão. Sabe por quê? Porque ele sabe que quem está com a presença dele enfrenta qualquer tempestade na vida, enfrenta qualquer problema e qualquer situação. Então, a prioridade não é acalmar a tempestade. A prioridade é essa força de mostrar para cada um de nós que ele está comigo. E se ele está comigo, não tem tempestade que nos derruba, mesmo que a tempestade continue ali na sua vida. Mesmo que você esteja enfrentando tempestades, você tem a certeza, você está calmo, você não se desespera, porque você sabe que o Senhor está contigo. E isso é maravilhoso, meu irmão e minha irmã. Saber que o Senhor está conosco. Às vezes a gente quer algo mágico, a gente quer que Jesus chegue, plim, conserta tudo na nossa vida, acalma a tempestade, resolva o nosso problema, mas não. Jesus, ele quer que a gente tenha uma transformação por completo, que começa de dentro para fora, do nosso coração. A gente precisa fazer como Pedro então e falar com o Senhor: vem, Senhor Jesus, salva a minha vida. Cuida da minha vida, porque o Senhor, ele estando conosco, estando na nossa vida, toda e qualquer situação, a gente está tranquilo porque Ele vai cuidar. Ah, mas Léo, eu ainda estou vivendo problema, eu ainda estou vivendo tribulação, eu ainda estou vivendo tempestades e ventos contrários na minha vida. Sim, meu irmão, eu também, nós todos temos isso, mas o Senhor está comigo. O Senhor faz parte da minha vida e Ele tem conduzido a minha vida e Ele fala: coragem. Ele sabe que quem está com Ele vai enfrentar qualquer situação. O mais importante, gente, e o maior milagre não é acalmar a tempestade. O maior milagre é nós estarmos com o Senhor dentro do nosso coração, Ele tocar o nosso coração. O mais importante não é saber quando a tempestade vai acabar. O mais importante é saber em quem nós colocamos a nossa confiança, em quem nós colocamos as situações e os ventos contrários da nossa vida. É isso que nós precisamos saber, meu irmão. Vamos pedir então ao Senhor que Ele venha nos ajudar, que Ele venha conduzir essa semana que inicia. Vem, Senhor Jesus, nos ajudar e acalmar as tempestades da nossa vida, mas principalmente, Senhor Jesus, vem acalmar a tempestade interna do meu coração. Essa tempestade que faz com que eu tenha medo, com que eu não confie, porque eu quero confiar, Senhor Jesus, que toda e qualquer tempestade externa, o Senhor está comigo e eu vou vencê-las, porque eu tenho certeza que o Senhor está comigo. Por isso, Senhor Jesus, receba nesse momento a minha dificuldade que tenho muitas vezes, me dá coragem, os meus medos que eu tenho, como aqueles homens também tiveram medo, que eu tenha essa certeza, essa confiança que o Senhor está do meu lado. Por isso, vem, Senhor Jesus, cuidando da minha vida e dessa semana que inicia, porque o Senhor acalma a tempestade interna do meu coração. Obrigado, Jesus. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, que Deus possa conduzir sempre mais a nossa vida e coragem. Deus acalma as tempestades do nosso coração. Fique com Deus e até a nossa próxima reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço.